Você talvez fica ansioso, aflito, quando tem alguém lá longe, né, que não manda mensagens, né? E quando ela chega, seu coraçãozinho bate mais forte, né? E nós temos uma mensagem que estamos esperando, que é justamente as trombetas da volta de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu, você e todos aqui precisamos anunciar, ser um mensageiro de Deus. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, mostrar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar Que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar Que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Você já viu um temporal? É difícil. Eu já vi, e temporal terrível no meio da estrada, né? Às vezes a gente tem que parar para que passe tudo aquilo e a gente possa continuar viajando. E tem temporais que destroem tudo, mas existe alguém que acalma o mar, acalma a tempestade, e alguém que é muito, muito, muito manso. Manso e suave. Cante conosco. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que a porta está esperando, espera.
por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, vem pegá-lo. O grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje: amor e serviço. Meu nome é Isabel e, junto com meu marido Alejandro, decidimos deixar nosso amado Peru para embarcar em uma missão de serviço no Brasil. Unidos, não apenas por nosso casamento, mas também por nossa fé. Chegamos a Colatina, uma cidade às margens do Rio Doce, localizada no estado do Espírito Santo, onde fica o Colégio Adventista do Espírito Santo. Nós dois cruzamos nossas carreiras na Universidade Peruana União. E foi lá que conhecemos a Semi Mission School, uma comunidade dedicada à ação social e ao serviço comunitário administrada pela universidade e pelo Departamento de Serviço Voluntário Adventista. Quando eu estava fazendo meu curso universitário de psicologia, decidi participar de uma escola missionária inspirada pelas histórias de transformação de outros voluntários. O desejo de servir um ano de missão em qualquer lugar do mundo nasceu em meu coração. Por outro lado, meu marido, que já havia se formado em engenharia de sistemas, também decidiu participar da escola missionária. Nossa história começou em meio à crise mundial de saúde da Covid-19. Depois de participar de muitos ministérios da igreja e projetos comunitários locais, fortalecemos nossa amizade e decidimos dar um passo adiante. Em 2023, nos casamos e o sonho de servir além de nossa zona de conforto tornou-se uma de nossas principais metas. Embora os chamados para casais casados sejam menos frequentes, confiamos que Deus tinha um lugar reservado para nós. E quando menos esperávamos, veio o chamado para o serviço. Entretanto, um dia antes de recebermos a notícia, junto com meu marido, havíamos investido todas as nossas economias na compra de algumas máquinas de trabalho para uma startup que havíamos iniciado, o que tornou ainda mais difícil a decisão de deixar todo o nosso país. Passamos por uma tempestade de emoções ao nos despedirmos de nossos amigos, colegas de trabalho, família e todos os lugares que testemunharam nosso amor e crescimento. Inspirados por um profundo chamado ao serviço e com a ajuda de Deus, conseguimos superar todos os obstáculos que nos levaram ao nosso campo missionário. Atualmente, minha esposa trabalha como psicóloga no Colégio Adventista, dando apoio emocional aos alunos e funcionários da instituição, enquanto eu faço parte da equipe de mídia, trabalhando como designer gráfico e fotógrafo. Todos os dias enfrentamos novos desafios que nos aproximam de Deus e fortalecem nossa vida espiritual. Embora a adaptação ao novo idioma e à nova cultura não tenha sido fácil, no entanto, conseguimos fortalecer fortes laços de amizade com cada colega de trabalho. Neste ano, graças à iniciativa dos missionários, conseguimos abrir a primeira agência missionária da Associação Espírito Santense. Com esse novo centro de preparação, os alunos terão a oportunidade de adquirir novas habilidades, aprender idiomas e se preparar espiritualmente para compartilhar o amor de Deus por meio de projetos locais.
Estamos maravilhados com essa experiência que nos permitiu viver o método de Cristo e nos deu a oportunidade de dar estudos bíblicos e impactar muitas vidas. Mais importante ainda, nossas próprias vidas foram transformadas por cada pessoa que conhecemos nesse primeiro ano. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer aos irmãos que, por meio de dízimos e ofertas, contribuem para projetos voluntários. Acreditamos firmemente que servir é um ato de amor que cria um lugar de luz e esperança e que a missão não é só nossa, mas de todos. Que Deus continue a nos ajudar a pregar o Evangelho em todo o mundo para que ele retorne em breve. Bom dia, um feliz sábado a todos. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 3, as bem-aventuranças, Jesus fala para mim e para você o seguinte nesta manhã. Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Neste momento, eu convido a você para que se coloque perante Deus prostrado de joelhos, para que a gente possa fazer então uma oração pensando nessas palavras de Jesus para mim e para você nessa manhã de sábado. Se você passa por algum problema, alguma dificuldade, esse é o momento de você, de uma forma especial, se entregar a Deus através dessa prece. Se ajoelhe comigo onde você estiver, você que está presente, vamos falar com Deus. Ó grandioso Deus e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, bondoso Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o teu amor, tem nos dado a esperança, apesar das dificuldades desse mundo que vivemos. O Senhor tem nos dado a oportunidade de, neste momento, por exemplo, estar voltados a Ti, através dessa oração, para clamar a Ti por muitas coisas, ó Pai. O Senhor sabe o que vai em nosso coração. Por isso, essa oportunidade única, neste momento ímpar, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. E todas as situações que envolvem, que nos impedem de nos achegar a Ti. Por favor, Pai, olhe por cada um de nós, as pessoas que estão assistindo pela internet. Você conhece o coração de cada uma delas, por isso nós entregamos a vida de cada uma em Tuas mãos, porque sabemos que Tu é um Deus do impossível, o Deus que vai agir de uma maneira grandiosa na vida de cada um. Obrigado, Senhor, principalmente porque enviou Teu Filho amado Jesus para morrer por cada um de nós. E que o sacrifício de Cristo seja de grande reflexão em nossa vida. E que a gente possa fazer as coisas certas, seguir as Tuas leis por amor a Ti. Por gratidão a tudo que o Senhor fez por nós, faz e ainda fará. Nos dê, Senhor Deus, um feliz sábado na Tua presença e na Tua companhia. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se algum dia você vir um pingo
Você que está aí assistindo pelo YouTube e você que está aqui nesse auditório, 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Aqui está o texto-chave da mensagem de Deus para você nessa manhã. 2 Samuel 4, verso 4. Diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, a sua babá, a sua ama, a sua tata, né? Tata é no Rio Grande do Sul. Então, a sua babá sucedeu... Quando chegou a notícia da morte de Saul e de Jonatas, ela tomou o menino às pressas e fugiu correndo. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ela caiu com o menino e o menino ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Muito bem, você pode deixar a Bíblia aberta aí em 2 Samuel, depois nós vamos ler mais alguns textos. Veja bem, o contexto, qual era? Chegou a notícia da morte de Saul e de seus 3 filhos. Quando você vai no último capítulo lá de 1 Samuel, você vê o rei Saul com seus 3 filhos mais velhos, um deles Jonatas, e ali numa batalha Saul foi morto e seus 3 filhos também. A notícia correu rapidamente e apenas um filho, Isbosete, permaneceu vivo porque não estava no campo de batalha. A notícia correu. Quando morre, no Antigo Testamento, quando morria o rei, havia o risco de os descendentes do rei correrem risco de vida. E essa babá, ouvindo a notícia, correu com o menino para se refugiar em algum lugar, em alguma cidade. E ao fugir, ela tropeça e cai, e o garoto fica manco. Quando você vai alguns capítulos para frente, aliás, no começo do verso, no final diz que ele ficou manco, mas no começo diz que esse menino, Mefibosete, filho de Jonatas, ele ficou aleijado dos pés. Aleijado dos pés significa que não ficou aleijado das mãos, ou seja, ele ficou paraplégico. Não tinha mais os movimentos da cintura para baixo, mas não ficou tetraplégico. Tetraplégico é quando tem uma fratura de coluna e ele não tem movimento do corpo, só da cabeça. Mas esse menino, ele ficou
paraplégico, só da cintura para baixo. E eu pergunto para você, o que fez Mefibosete? Qual o significado do nome de Mefibosete? O significado do nome é semeador de vergonha. E que nome, né? Você daria o nome de um filho, do seu primeiro filho, de Mefibosete? Acho que não. Porque senão como é que o vovô e a vovó ia falar, né? Mefibinho, vem com o vovô, vem com a vovó. Fifi, bobó, bobozinho, fifizinho, entendeu? Mefibosete, é um nome bíblico. Você não daria o nome de Mefibosete. Eu nunca encontrei nenhum Mefibosete. Você já encontrou? Conheceu algum Mefibosete? Não. E, pior, o significado: semeador de vergonha. Eu pergunto para você, o que Mefibosete fez para merecer ou para ficar aleijado? Ele não precisou fazer nada, mas ele era neto de um rei, do rei Saul. Esse bebê nasceu perfeito. Ele era neto do rei Saul, do rei de Israel. Ele era filho de Jonatas, o príncipe herdeiro que herdaria o trono e reinaria entre o povo de Deus. Esse menino nasceu para ser um rei. Ele nasceu para reinar. Ele era herdeiro do trono, o segundo na ascensão do trono. Um menino perfeito. Mas por uma tragédia familiar, esse garoto sofre um acidente. Quando a babá tenta escondê-lo, protegê-lo, salvá-lo. E nesse acidente ele se torna um aleijado. O que fez esse menino para merecer isso? Ele não fez nada, absolutamente nada. O que fez ele para sofrer as consequências? Esse menino sofreu as consequências de algum pecado dele, de algum erro dele? Não. Mas ele sofreu as consequências dos pecados e erros de um avô, que foi escolhido para reinar no povo de Deus e para seguir os caminhos de Deus e as orientações de Deus, para seguir a palavra de Deus. Mas o avô se afasta de Deus, se afasta da palavra profética, mesmo tendo Samuel como profeta, o porta-voz de Deus. O rei Saul, ele fica fora de controle, um ciúme doentio. Já fazia mais de 15 anos que ele perseguia o rei Davi. Aliás, perseguia Davi. Jonatas e Davi, amigos, tiveram que se afastar. Davi teve que se refugiar como fugitivo, porque o rei queria matá-lo, porque ficou fora de controle. Era tripolar, quadripolar. Já havia tentado matar Davi várias vezes. Davi vivia como um fugitivo. O rei ficou fora de si. E no cúmulo da apostasia, o rei Saul, desesperado, além do ciúme doentio de Davi, ele procura uma feiticeira. E numa sessão espírita ali, né, ele ficou desesperado. E as pessoas desesperadas fazem loucuras, irmãos. E nessa insanidade de anos, o rei Saul enfrenta uma batalha que não era para enfrentar. E ele morre. Como consequência do erro e dos pecados dele, da insanidade dele, os filhos também morrem. O que fez Jonatas para morrer no campo de batalha? Um pai desorientado. E o que fez Mefibosete? Sofreu as consequências. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, eu não sei quem foram os teus antepassados. Eu não sei quais os erros que eles cometeram. E eu quero dizer para você que é pai, você que é mãe,
Cada um de nós tem livre-arbítrio. A gente comete erros aqui e ali. Mas muitas vezes não podemos escapar das consequências dos erros dos nossos antepassados ou dos nossos próprios erros. Por isso, não se afaste de Deus, porque você pode sofrer, você pode fazer alguém sofrer. Pense bem nisso. O único filho, Isbosete, o caçula, acabou sendo morto. Davi assumiu o trono. Já havia sido ungido rei há muitos anos atrás por Samuel. Samuel já estava morto há muitos anos. E agora Davi e seu exército, seu pelotão de refugiados, Judá consagra Davi rei de Judá. Porque ele era da tribo de Judá. E depois passam-se alguns anos, capítulo 5, Davi é ungido rei de todo Israel, não só de Judá. Porque não havia mais descendentes de Saul. O que Davi fez para se tornar rei? Nada. Absolutamente nada. Deus o escolheu. Deus o ungiu. Eu quero dizer para você que todos nós, assim como Mefibosete, a humanidade, nós somos filhos e descendentes de um rei. Nós nascemos para reinar. Nós nascemos para reinar, como Jonatas nasceu para reinar. Como Mefibosete nasceu para reinar. Eu e você nascemos para reinar. Amém ou não amém? Eu e você somos filhos do Rei Jesus. Descendentes no sangue de Cristo. Nossos pais, Adão e Eva, foram criados para reinar. E todo descendente de Adão e Eva nasceu para reinar. Porque nós somos filhos de Deus, filhos de um rei. Filhos do Rei dos Reis. Você entende isso? Você não nasceu para sofrer, para se arrastar, mas nós sofremos as consequências dos pecados dos nossos antepassados, e nossos pais cometeram erros lá no Éden, e de lá para cá, assim como Mefibosete, a gente vem sofrendo. Só que eu e você não somos tão vítimas. E a nossa vida não é somente consequência dos pecados dos nossos antepassados. Porque eu e você também cometemos os nossos próprios erros e pecados. Alguns não trazem consequências, outros trazem. Alguns deixarão consequências e marcas. E Mefibosete sofreu essas consequências. Tornou-se aleijado. A minha esposa passou por uma cirurgia no joelho. Agora dia 12 vai passar por outra. Está usando uma bengalinha. Sente muita dor no joelho. Né? E ela nunca usou muletas. A gente sempre se pergunta, o que eu fiz de errado, né? Ela, quantas vezes eu flagrei ela chorando, perguntando para
Deus, chorando com Deus. Por que, Senhor, tanta dor nos meus joelhos? Por que eu estou tendo que usar uma muletinha? Nós vamos para o concílio pastoral, concílio de casais pastoral. E nós já solicitamos uma cadeira de rodas para ela, porque tem que se deslocar muito. E aí eu e ela vamos lá empurrando a cadeira de rodas. Quantas vezes você já não se perguntou para você mesmo e para Deus: por que eu estou sofrendo? O que eu fiz de errado? Às vezes você sabe o que fez de errado. Às vezes você sabe porque está sofrendo. Mas quantas vezes você não sabe? Às vezes você até se culpa, mas às vezes você nem tem culpa. São consequências dos erros dos nossos antepassados, mas consequência de a gente, do pecado que entrou nesse planeta. E nós que nascemos para reinar, filhos e descendentes de um rei, estamos quase que nos arrastando, vivendo como escravos, cheios de sofrimento e lutas. Mas o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quer nos libertar de todo sofrimento, de toda dor, e nos libertar da maldição e da escravidão do pecado, e quer nos devolver. Mas vários anos se passaram. O rei Davi se fortalece no trono, e Davi se lembra quando ele se despediu há mais de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás. Ele se despediu do seu amigo Jonatas e fez uma promessa, porque ele teve que viver como fugitivo nas ameaças de morte do rei Saul, da insanidade de Saul. E Davi tinha feito uma promessa há quase 30 anos atrás: Jonatas, eu prometo a você. Jonatas diz assim: eu sei que tu serás o rei, e que Deus escolheu você e não eu. Olha a humildade de Jonatas. Eu amo você, meu amigo, e aconteça o que acontecer, eu serei leal ao trono de Davi. Davi diz para Jonatas assim: meu amigo, eu não sei porque Deus me escolheu para reinar, mas eu sei de uma coisa: se um dia isso acontecer, eu farei bondade para com os teus descendentes. Eu serei um bom rei e cuidarei da tua descendência. Davi se fortalece no trono, e então ele se lembra da promessa feita ao seu falecido amigo Jonatas. E no capítulo 9, abra a Bíblia no capítulo 9, Davi então chama ali a sua equipe, e ele diz o seguinte: resta ainda porventura alguém descendente da casa real de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas e a promessa que eu fiz há muitos anos atrás? Ainda há algum descendente da família de Saul? Da família que nasceu para reinar? Verso 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Então chamaram Ziba, porque Ziba servia a casa real de Saul. E chamaram Ziba, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo agora. Disse-lhe o rei: você que conhece bem, serviu ao rei Saul, não há ainda alguém da família, da descendência da casa de Saul, para que use de bondade, da bondade de Deus, para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há somente um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei olha para Ziba, impressionado. O rei não sabia, Davi não sabia, ninguém sabia. Esse menino cresceu aleijado, escondido, e ninguém sabia sua identidade, e nem sabia onde morava. Então Davi pergunta, verso 4: e onde ele está? Onde está esse menino que nasceu para reinar? Onde está?
filho de um príncipe, do meu amigo príncipe Jonatas. Perguntou-lhe o rei: onde está? Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Qual a pergunta de Davi para Ziba? Onde ele está? Amados de Deus, a pergunta para você é, hoje, nessa manhã, onde você está? Onde você está? Está escondido? Como está a sua vida? Essa pergunta me faz lembrar Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram e sentiram vergonha de Deus, medo de Deus, vergonha de Deus, e se esconderam por causa do pecado. O nome Mefibosete é semeador de vergonha, de medo. Esse menino cresceu com medo e vergonha. O pecado traz medo e vergonha. Mas Deus se aproxima de Adão e Eva e pergunta: Adão, onde estás? Onde você está? Em Lodebar. Sabe qual o significado de Lodebar? Lodebar significa, a tradução do hebraico, lugar de desamparo. Lugar de desamparo. Sabe onde eu e você estamos? Eu e você estamos em Lodebar. Estamos num lugar de desamparo. Como assim, pastor? Vou explicar. A partir do momento que entrou o pecado, Adão e Eva passaram a viver não mais no jardim do Éden, mas num planeta cujo pecado contaminou e destruiu. E nós vivemos num planeta Terra contaminado pelo pecado, cheio de sofrimento e dor, de miséria, de injustiça, de violência, de toda sorte de tragédias que o pecado trouxe, que o pecado traz. Nós vivemos num lugar de desamparo, em Lodebar. Por isso sonhamos com um novo céu e uma nova terra. Porque eu e você nascemos para reinar num novo céu e numa nova terra. Não nesse lugar, nesse planeta destruído pelo pecado. Lodebar era uma cidade refúgio que nos dias de Israel se escondiam marginais, assassinos, ladrões. Cidades cuja violência, o pecado, a prostituição, tudo que existia de pior existia em Lodebar. Quantas pessoas migram para Blumenau, para Santa Catarina, porque fogem da violência das cidades, dos grandes centros, e vêm para um lugar onde a violência é menor, onde há mais qualidade de vida, onde não há tanta miséria. Quantos de vocês migraram de outros estados à procura de uma nova fase para a sua vida, onde você pode trabalhar honestamente, ganhar o sustento para a sua família, para a sua vida? Mas mesmo assim, Blumenau não é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é no novo céu e nova terra. Essa babá levou esse menino para viver em Lodebar. Eu fico imaginando que talvez em Lodebar, Mefibosete fosse um aleijado que pedia esmolas na rua. Que tragédia, que miséria. Ele não podia trabalhar, estava numa cidade horrorosa, sem emprego, se arrastando, quem sabe pedindo esmolas. Aquele que nascera perfeito para reinar, porque era filho e descendente de um príncipe e de um rei. Somos eu e você. Talvez eu esteja falando para alguém que está me ouvindo aqui, ou que está aqui no auditório. Você lembra quando você vivia longe de Jesus, quando você vivia longe de Deus, e talvez você viveu experiências que você não gosta nem de lembrar.
que você tem vergonha e que você não se orgulha de histórias e situações que te fizeram chorar, sofrer, se esconder. A pergunta de Deus para você e de Davi: onde ele está? Nós estamos na terra, um lugar de desamparo. Sabe o que o rei Davi faz? Então mandou o rei Davi resgatar lá em Lodebar, resgatar Mefibosete. Eu fico imaginando quando Ziba e ali alguns soldados do rei chegam em Lodebar. Eu fico imaginando, é coisa da minha cabeça, Mefibosete pedindo esmolas, aleijado, se arrastando, porque não tinha cadeira de roda, entende? Naquela época, se arrastava literalmente, mendigando. Eu fico imaginando Ziba chegando e falando: Mefibosete, o rei Davi te chama. Qual a reação de Mefibosete? Estou lascado, ele vai me matar. Eu sabia que isso não ia durar muito tempo. Sabe, queridos, a boa notícia é que o Rei Jesus te chama. Não importa onde você esteja, se escondendo ou rastejando, sofrendo, não importa. Mefibosete não tinha opção, foi levado à presença do rei. Chegando na presença de Davi, ele inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, é você? Filho do meu amigo Jonatas. Mefibosete ali no chão, nem ousou olhar para o rei e disse: eis aqui o teu servo. Pensou: vai me matar. Verso 7, então lhe disse Davi: não temas, não tenha medo, porque eu usarei da bondade de Deus para contigo, por amor à promessa que eu fiz ao teu pai Jonatas. Davi diz para Mefibosete: você é filho de um rei, você nasceu para reinar, você não nasceu para rastejar, você nasceu para a felicidade eterna, não para o sofrimento. E Davi diz assim: eu restituirei toda a herança de Saul, eu te devolverei a terra que tu perdeu, uma nova terra te será dada. Alguma semelhança comigo e com você? Às vezes você não se sente pecador demais para merecer a graça de Jesus? Nem ousou olhar para o rei. Então, e disse mais o rei Davi: eu restituirei a terra para você, e tu comerás à mesa comigo. Amados de Deus, Cristo Jesus está preparando um banquete. Nós nos assentaremos à mesa do Rei Jesus, e Ele nos servirá um banquete, e nos devolverá a condição de filhos de um rei. Amados de Deus, então Mefibosete, não se sentindo digno, disse: quem é o teu servo? Quem sou eu? Eu não passo de um cão morto que rastejo pelo chão comendo migalhas. Quem sou eu para tu me convidar a sentar à mesa, para me devolver a herança da terra que pertencia ao meu pai e ao meu avô? Quem sou eu? Outra pergunta para você: onde você está? É a primeira pergunta, mas a segunda é: quem é você? Diga para você mesmo, para você mesma: eu sou um filho, eu sou uma filha do Rei Jesus. Eu pergunto e você responde, tá? Vamos treinar? Quem é você? Tá fraco? Eu vou dizer para você. Pergunta para mim: quem é você, pastor? Eu sou filho do Rei Jesus. Sou filho de um rei. Para onde eu vou? Vou assentar-me à mesa.
O que você não vai precisar fazer mais? Não preciso mais rastejar. Porque o sangue de Jesus, Jesus Cristo me estende os braços na cruz e diz: vem, meu filho. Você já recebeu o convite para sentar-se à mesa comigo e fazer parte do meu trono, reinar comigo para todo sempre. Amém ou não amém? E eu te pergunto, quem é você? É mesmo? Tem certeza? Ele tem você como filho, mas você tem ele como rei? Rei da sua vida, rei dos reis, senhor dos senhores? Como você vive a tua vida? Como um súdito do reino ou como filho de um rei? De que maneira você vive? Se arrastando? Amados de Deus, chamou Davi a Ziba e disse: você também, eu te restituirei tudo, e você também estará à mesa. Verso 11. Aliás, o rei disse para Ziba restituir tudo a Mefibosete. E no verso 11 diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor e rei manda ao seu servo, assim o farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém? Como um dos filhos do rei. Amados, eu termino contando a história de uma tia, da minha tia, de uma das minhas tias, irmã do meu pai. Quem de vocês não tem uma história na família? Quem de vocês não viveu alguma história? Talvez não como a de Mefibosete, mas pecado é pecado, joga a gente na lama igual. Seja secreto, seja o que for. Pecado afasta você de Jesus. Mas eu tive uma tia, irmã do meu pai, que foi criada ouvindo a palavra de Deus, indo à igreja. Mas quando adolescente, jovenzinha, antes dos 20 anos de idade, ela achou que a igreja, Deus, Jesus, Bíblia, não fazia sentido para a vida dela. E ela começou a se afastar. Envolveu-se com um namoradinho, escondida dos pais. Ficou grávida. E naquela época, nos anos 60, uma adolescente, uma moça aparecer grávida, era uma tragédia. Essa menina grávida, adolescente, foi se refugiar, saiu de casa grávida e foi se refugiar em algum lugar em Lodebar, foi se esconder, com medo dos pais, com vergonha, mas desamparada, não tinha como criar o seu bebê. O bebê foi doado para uma outra família. Apesar de ser uma cidade pequena, eu cresci e poucas vezes vi a minha tia e nunca conheci a minha prima. Nunca conheci. O pecado afasta a gente de Deus, o pecado afasta a gente da família e o pecado afastou ela da própria filha, que ela não pôde criar como mãe, porque era uma adolescente. Essa minha tia vivia escondida em Lodebar. A gente só ouvia falar. Eu ouvia meu pai comentando com minha mãe, que eles ouviam, que ela teve vários relacionamentos, nunca se firmou. A gente nem sabia como que ela vivia.
Depois de anos, ela se relacionou com um homem. E esse homem era violento, um homem que bebia, era alcoólatra, batia nela, maltratava, surrava, espancava. E essa minha tia foi vivendo, sofrendo, se arrastando em Lodebar, porque se afastou de Deus, da palavra, da igreja, da família. Esse homem violento morreu, minha tia já estava com uma certa idade, chegando na terceira idade. E esse homem deixou uma casinha velha de madeira onde ela morava. Um tio meu, de vez em quando, ia lá ver como ela estava. E ao chegar lá, ela estava em profunda depressão, só lixo dentro de casa, tipo acumuladora. E ela, nesse lixo, não tomava mais banho, não limpava mais nada, vivendo assim como uma pessoa abandonada, desamparada. Ela estava com uma ferida na perna. E aquela ferida aumentou. Os vizinhos acionaram o meu tio para ir lá socorrê-la. Meu tio pegou, levou ela para o hospital, trataram da ferida. E o meu tio levou ela com a minha tia, meu tio e minha tia levaram ela para cuidar em casa, para terminar de cuidar da ferida. Ali, cuidando dela, o meu tio fazia o culto com a minha tia, cantavam e oravam, liam a meditação, estudavam a lição, oravam com ela. E pouco a pouco a ferida da perna foi sendo curada e as feridas da alma sendo tratadas. Oração, palavra de Deus, carinho. Passaram-se alguns meses, a ferida da perna curou e eu recebo uma ligação em Curitiba, quando era pastor em Curitiba. Sobrinho, você pode vir a São Francisco do Sul? A sua tia está pedindo o batismo. Amém ou não amém? Eu tive a alegria de vir de Curitiba a Lodebar para resgatar a minha tia e colocá-la à mesa como filha de um rei. Fiz o batismo, a família toda reunida. Ela voltou a conviver com os familiares, com a igreja e com o Rei Jesus. Amados de Deus, essa minha tia faleceu firme na fé, restaurada das feridas e da alma. Mas quanto sofrimento! Mas o Senhor Jesus não esquece de ninguém, como o rei Davi. Ele pergunta: onde você está? Ele pergunta: quem é você? Ele pergunta: tem alguém na tua família? Tem alguém na tua casa que precisa do resgate e precisa conhecer o Rei Jesus e assentar-se à mesa com a tua família e conosco? Tem alguém? Certamente todos nós temos familiares que precisamos resgatar em Lodebar. Que Deus abençoe você neste ano. Que a graça de Cristo, você sempre olhe para Jesus. Não se sinta um cão morto quando você tropeçar. Mas lembre-se, você é filha de um rei. Você nasceu para reinar e você nasceu para resgatar os filhos e filhas que estão perdidos em Lodebar, porque eu e você já estivemos em Lodebar e lá não é um bom lugar. Ainda estamos no planeta Terra, Lodebar, mas Cristo logo vem para nós nos assentarmos à mesa num novo céu e numa nova terra. Que Deus abençoe você neste novo ano. Continue firme, seja um instrumento. Como Ziba, vá resgatar os filhos do rei que estão perdidos. Quero convidar você para ficar em pé, vamos orar.
Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, pelas histórias lindas de graça, de perdão, de cura, de resgate, de salvação. Que o Senhor abençoe cada filho Teu aqui que já foi resgatado. Que o Senhor abençoe e também nos use como instrumentos para resgatar e salvar aqueles que estão perdidos em Lodebar. São familiares, amigos, conhecidos e também desconhecidos, mas todos somos filhos de um rei, convidados a sentarmos à mesa com o Rei Jesus. Que venha logo o Teu reino, Senhor. Que venha logo o banquete, para que possamos reinar contigo para todo sempre, para que o Senhor nos devolva a terra restaurada, sem mais pecado, sem mais dor, sem sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua casa.